Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vê esse vídeo. Espero que estejam todos bem. Bom, eu vou entrar então no último tópico aqui do curso, antes da primeira prova, que é a respeito das aplicações. Eu vou falar rapidamente aqui de integrais impróprias, tá? Porque ela tem um contexto junto com a aplicação que nós vamos realizar. Então, nada que eu vou apresentar aqui, nada do que eu vou falar é matéria de prova, tá? É única e exclusivamente em relação ao trabalho aí que vocês podem fazer ou não, né? Conforme já combinei com vocês, se vocês optarem por fazer o trabalho, ele vale 20% da primeira nota. Se vocês não fizerem o trabalho, né, a prova tem o valor total que vocês tirarem, né? Então, o objetivo então dessa aula, né, é explicar, né, a matéria subjacente a esse trabalho e, enfim, dar alguns recursos aqui de aplicação, né, do que nós vimos aí em termos de integrais. Então, para fazer isso, nós vamos começar falando das integrais impróprias. O que são integrais impróprias? Então, são integrais, né? O que nós vimos até agora em termos de integração é que os limites de integração sempre ficavam dentro de um intervalo fechado, né? Dentro de dois números. Então, integral, o cálculo da área que nós fizemos sempre vai, sei lá, de 0 a 1 até 2, 3, 4, 13, exponencial, e aí depende muito do exercício em si, mas sempre era um intervalo fechado, tá? Quando nós entramos então num outro propósito de integração, né, em que os limites não estão fechados, que eles podem tender de menos até mais infinito, né, que eles têm infinitos nos limites de integração, então nós trabalhamos com esse conceito de integrais impróprias, né? Então, falando aqui, por exemplo, desse primeiro caso aqui, tá? Eu tenho então uma função y, que é 1 sobre x ao quadrado, né, que está aqui bem desenhadinha para nós. E o que nós fizemos até agora foi calcular essa função, né, resolvendo essa integral. Na hora que nós queremos calcular a área sobre essa função, né, por exemplo, aqui partindo do valor 1, nós parávamos em algum número aqui, né, que a gente está variando aqui, está chamando de t. Então, se você considera que esse t aqui ele pode variar, eu vou deixar ele escrito aqui como t, né? E na hora que eu resolvo essa integral, a resolução dela vai ser uma integral bem simples, né? Vai ser menos 1 sobre x. Eu estou dizendo que ela varia entre 1 e t, tá? Eu não estabeleço quem é esse t. Então, fazendo o cálculo aqui da soma de área que nós já conhecemos bem, né? Então, eu tenho menos 1 sobre t, menos com menos mais 1. Ele reorganizou a conta aqui e colocou 1 menos 1 sobre t. Tá? Ele só inverteu aqui para deixar o sinal de menos depois do sinal positivo. Tá? Então, qual que vai ser essa área aqui em relação a t? Vai ser essa conta aqui, né? 1 menos 1 sobre t. Então, se você parar em 2, vai ser 1 menos meio. A área vai ser meio. Se o t for 3, 1 menos 1 terço, 1 quarto, e por aí vai. Tá? O que vai acontecer se nós mandarmos esse t aqui para o infinito, tá bom? A gente sabe que 1 dividido por t tendendo ao infinito, esse cara aqui vai para zero. Então, à medida que o t ele está crescendo ao longo do tempo, né, esse t aqui vai aumentando em relação a x, essa área aqui ela está se tornando cada vez menor, né, quer dizer, o contato aqui da função com o t que está crescendo, a distância que vai se tornando cada vez menor, tendendo assintoticamente para zero. Então, no limite, tá, quando t tende ao infinito, essa área aqui tem o valor 1. Tá? Então, é isso que essa conta aqui está fazendo. Né? O limite de AT, quando t tende a infinito, limite de t tendendo a infinito é 1 menos 1 sobre t, né? 1t tendendo a infinito, que é igual a 1. Se você ler aqui, vai ser a mesma explicação que eu dei, né? A área da região sombreada se aproxima de 1 quando t tende a infinito, veja na figura 2. E assim dizemos que a área da região infinita S é igual a 1, e escrevemos dessa forma aqui.
tá? Então é uma continha bem simples, né? É só o entendimento mesmo que eu preciso, não, enfim, não é coisa de prova, é questão de entendimento mesmo. E esse é o primeiro exemplo mais simples. Então, basicamente, o que você sempre vai fazer na hora de resolver integrais com limites, né, de integração que tendem ao infinito, você vai reescrever, você vai pegar aqui o resultado que você tem, né, colocar aqui o valor, se você estiver integrando em relação a x, você vai colocar x aqui, que ele substituiu por t, porque ele colocou t aqui, mas em geral ele já colocaria direto aqui em infinito, né? E daí o que você faria? Você resolveria isso daqui em relação a x, ia chegar ao valor aqui de x, né? E escrever aqui limite de x tendendo a mais infinito, né? De 1 menos 1 sobre x, né? E daria 1, conforme aí a gente está escrevendo aqui, tá bom? Então é o mesmo raciocínio utilizado anteriormente, só que em vez de você colocar número, você vai colocar x e vai falar que o x está indo para infinito e vai resolver um limite como se estivesse resolvendo aí um limite normal aí que você já conhece na matemática 1, tá? Bom, aqui está falando o que, né? É bem simples. Se tende a um determinado número, essa integral que tende a menos ou a menos infinito a mais infinito, ou menos infinito a um número, ou um número tendendo a mais infinito, como foi o exemplo, elas vão ser integrais convergentes. Agora, se o resultado do limite de integração for para infinito ou menos infinito, são integrais divergentes. Então você pode ter esses resultados das integrais impróprias, pode ser tanto tendendo a um número, né, convergindo para um número, como eles podem tender para o infinito ou menos infinito. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Bom, aí só está dizendo isso, né? Quando a função vai diminuindo, a tendência é você convergir para um determinado número. Às vezes ela explode. Vamos pegar esse caso aqui então, tá? Essa integral aqui, ó, 1 sobre x, se você pensa na função, né? À medida que o x está crescendo, a tendência seria essa função aqui se tornando cada vez menor, né? Porque quando o x vai para 1, 2, 3 e tal, então você tem 1 dividido aqui por um número muito grande, a tendência é isso daqui ir para 0. Será que isso é verdade? Bom, para saber se isso é verdade, nós temos que calcular a integral e verificar se de fato a integral de 1 tendendo a mais infinito vai para realmente convergindo para 0, convergindo para algum número. Se converge para algum número, essa integral aqui é convergente. Se tende para mais ou menos infinito, essa integral é divergente, né? Então, resolvendo essa integral 1 sobre x, né, o resultado dessa integral é o ln de x, né? E qual que é o limite de integração? Ele está tendendo de t é 1, né? Então, melhor falando, para onde, como é que eu boto os limites de integração, né? Eu escrevo limite de t tendendo a infinito da ln de x, que vai de 1 a t, onde esse t vai para infinito. Então é aquela substituição que eu tinha falado para vocês. Você substitui aqui o valor que você colocaria, que vamos supor que fosse de 1 a 2, aí você colocaria aqui de 1 a 2, né, e colocaria ln de x de 1 a 2. Como o meu limite aqui de integração é infinito, eu reescrevo isso aqui como limite de t tendendo a infinito e substituo aqui por t. Então, assim, não muda muita coisa, a não ser que você vai ter que resolver isso daqui como o limite de algo tendendo a infinito ou menos infinito, dependendo do problema. Muito bem, então o que você tem, né? Você escreve limite com t tendendo a infinito do ln de t menos o ln de 1, que é o cara que está aqui. O ln de 1 a gente sabe que vai para 0, né? E o ln de t, né, com t tendendo a infinito, ele vai para infinito. Então, portanto, essa integral aqui, ela não é convergente, ela é uma integral divergente, né? À medida que o x cresce, a área não tende a um determinado valor, não converge para um valor, como foi o exemplo anterior, né? De 1 sobre x ao quadrado. Ela tende para o infinito, tá? Então o limite não existe como número finito, e assim a integral imprópria de 1 a infinito, de 1 sobre x dx é divergente. Então, esses dois casos aqui que nós analisamos, né?
1 sobre x ao quadrado é convergente e 1 sobre x é uma área infinita. Então isso aqui é uma área finita, porque quando x tende a infinito, isso aqui tende ao número, né? Converge para 1. Já esse daqui não converge para 1. Por isso ele é uma área infinita. Tá bom? Ok, então. Bom, aqui é um pouco mais do mesmo, né? Na verdade, eu não quero entrar muito em detalhes aqui, porque eu queria mais que vocês captassem o conceito, né, de limites de integrais impróprias, porque nós vamos partir para isso aqui na nossa aplicação. Tá? Vamos ver aqui. Vou sair dessa tela. Eu vou entrar aqui no item 8.5. Tudo certo? Continuamos. Muito bem. Eu vou entrar então no 8.5, que é a probabilidade, né, que é onde que de fato vai estar os exercícios para vocês fazerem os trabalhos de vocês. E o que eu vou fazer assim, é dar uma explicação, né, bem assim, na medida do possível sobre esse capítulo e explicar para vocês aí como é que vocês vão trabalhar para fazer esse exercício para nós, tá? Então nós vamos falar um pouco de probabilidade, né? Probabilidade é uma questão de matemática e estatística, né? Então o conceito de probabilidade é um conceito, obviamente você utiliza o instrumental matemático para realizar os cálculos, mas a ideia e a fundamentação é toda da estatística, né? E se você quiser dar uma lida aqui, né? Então, o cálculo tem um papel na análise do comportamento aleatório, né? O aleatório é o caso estatístico, né? Que tem um percentual, uma probabilidade de ocorrência, ou muitas vezes aí é dito em termos percentuais. Então, suponha que consideremos o nível de colesterol de uma pessoa escolhida aleatoriamente em um grupo de determinada idade, ou uma altura de uma mulher adulta escolhida aleatoriamente, ou ainda a durabilidade de uma pilha de um certo tipo escolhida aleatoriamente. Essas quantidades são chamadas de variáveis aleatórias contínuas, porque seus valores variam de um intervalo de números reais, embora possam ser medidos e registrados apenas com um inteiro mais próximo. Então, o que significa isso? Né? Você pega aleatoriamente uma pessoa, né, um homem ou uma mulher de uma determinada população, com uma certa faixa etária, e você diz qual que é a probabilidade desta pessoa aqui ter um determinado nível de colesterol. Então, para quem é aí da área de administração, economia, que acaba caindo em determinados setores, por exemplo, de análise de qualidade, esse aspecto aqui ele é fundamental, né? Porque você tem todo um esquema de seleção aleatória de produtos, né? E a partir dessa seleção aleatória você tem que verificar quais os produtos que estão com a qualidade esperada, qualidade ok, ou se essa seleção aleatória está indicando, né, que alguns produtos, que o produto não está com a qualidade esperada, e aí medidas têm que ser tomadas a esse respeito, né? Então, alguns exercícios, inclusive, eles vão um pouco nessa linha. Com os exemplos fica um pouco mais claro. Então, vamos lá. Poderíamos querer saber a probabilidade do nível de colesterol do sangue ser maior que 250, ou a probabilidade da altura de uma mulher adulta estar entre 60 e 70 polegadas, ou a probabilidade de uma pilha nova durar entre 100 e 200 horas. Se X representa a durabilidade daquele tipo de bateria, denotamos essa última probabilidade como segue, né? Então, eu estou preocupado, eu quero saber qual que é a probabilidade de uma pilha durar entre 100 e 200 horas. Essa daqui vai ser minha representação. Tenho minha variável aleatória x, e eu quero calcular a probabilidade de ocorrência disso daqui, né? No caso aqui da mulher, eu poderia substituir isso aqui por 60 e 70, ou x maior do que 250 para esse primeiro caso aqui, né?
Então, tudo isso daqui representa a probabilidade de ocorrência de alguma coisa. Tá? A representação, a função de probabilidade, ela é dada lá da estatística, né? Então, a gente chama isso de função de densidade de probabilidade, né? E essa função que é dada, que é trabalhada e feita pelos estatísticos é uma função qualquer, f de x, tá? E aí a forma como você calcula essa probabilidade de ocorrência é que diz respeito a nós, porque cai numa integral, porque cai dentro de uma determinada, um somatório de área, né? Então, ao calcular essa probabilidade de ocorrência, né, de durabilidade entre 100 e 200 horas, você está calculando uma área sob uma determinada curva de densidade de probabilidade, tá? No caso, o AB aqui representa, então, 100 e 200 horas. Então, para cada exercício, para cada método, para cada forma que você trabalha, existe uma função de probabilidade específica que conta essa história para você, tá? Então, essa daqui é a representação, né? No caso aí da mulher, tem uma altura, né, entre 60 e 70, né? Então, algum estatístico, né? Ou está falando aqui do National Health Survey, que eles utilizam essa determinada função aqui, né? Então, essa função, verifiquem que polegada não é muito a nossa, né? Mas não importa, o que importa é nós entendermos aqui o que essa função diz pra gente, né? Então, você verifica aqui que a partir de 70, a probabilidade de ocorrência de altura é muito baixa, porque você está muito baixa essa função, né? Estica ela aqui para o y, então, supondo que isso aqui tenda assintoticamente para zero, a partir de 70 dá para ver que a probabilidade de ocorrência é muito baixa, então, numa amostra grande de pessoas, você vai ter um percentual baixo de pessoas com esse tamanho, né? E ao mesmo tempo, para o lado de cá, julgo aqui que provavelmente é um valor próximo a 50, mesma coisa, você vai ter poucas pessoas com valor aqui abaixo de 50 polegadas, enquanto a probabilidade de maior ocorrência de alguma coisa está associada aqui com a próxima aqui a 65, pessoal. Então, chutarei aqui aqui é 60, 65, 62,5 está por aqui, talvez um 64,5, vai. Então, 64,5 provavelmente seria aqui a maior probabilidade. Na média, né, a maior probabilidade de ocorrência de um evento é esse 64,5 aqui que eu estou chutando, tá bom? Então, essa função aqui é definida pelos estatísticos e para você calcular qual que é a probabilidade de ocorrência de 60 até 70, seria então uma integral que vai de 60 a 70, né, calculado a partir dessa f de x aqui de x. Ao obter esse resultado, você obtém essa probabilidade de ocorrência. Tá? Como é probabilidade, se você pegar de menos a mais infinito, o somatório dessa área aqui é sempre 1. Tá? Se você pegar todos os valores da amostra, tem que ser 1. Não existe probabilidade... bom, eu não sou estatístico, então não vou afirmar com certeza, mas tudo que eu estudei de estatística na minha vida, na faculdade, no mestrado, doutorado, sempre a probabilidade de ocorrência, quando você pega o somatório de menos a mais infinito, vai dar 1. Não vou falar que é categoricamente isso, mas eu nunca vi diferente disso. Então, a probabilidade de ocorrência, né, pelo menos aí das coisas que nós trabalhamos na área de administração e economia, quando você pega todo, né, de menos a mais infinito, é 1. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui que essa função ela não continua. Na verdade, sim. Ela não vai ficar infinita, não vai ficar negativa, né? Porque você não vai ter valores negativos de altura, mas digamos assim, ela continua de menos infinito, ela continua para mais infinito. É assim que a gente trabalha com funções de probabilidade, tá? Então, com essa cara aqui, ó. Então, foi isso que eu estava explicando, né? A probabilidade total de ocorrência de um evento é sempre 1, tá? Então, assim, para uma função ser uma função de densidade de probabilidade, né? Na hora que você faz a integral aqui de menos a mais infinito, esse cara aqui, o somatório dele tem que dar 1, tá? Ok, então, né?
vai de uma escala de 0 até 1. Então você pode ter uma probabilidade de 0 de ocorrência ou uma probabilidade máxima de ocorrência de 1. Bom, aí aqui entra o primeiro exemplo, que aí a função é sempre dada pelo estatístico, né? Então os estatísticos eles têm as funções com que eles trabalham. No nosso caso aqui é interpretar essa função em termos daquilo que ela traz em termos de resultado para nós, utilizando a nossa aplicação de integração. Então eu tenho essa f de x, né, dado por essa função aqui que veio lá dos estatísticos, e eu estou trabalhando aqui então com um cálculo de ocorrência de 0 a 10. Então essa função aqui ela está indo de 0 a 10. Então, seja f de x essa função para 0 a 10, e se ela estiver fora desse intervalo de 0 a 10, ela tem probabilidade de ocorrência igual a 0. O que significa então nesse caso aqui, né? Significa que de 0 a 10, se você fazer a integral de 0 a 10 para essa função aqui, tem que dar 1, porque a probabilidade de ocorrência total dessa função aqui está no intervalo de 0 a 10. Tá? Fora desse intervalo de 0 a 10, a probabilidade de ocorrência é 0. Então, é isso aí. Então, verifique que f é uma função de densidade e probabilidade. O que significa isso? Vou fazer uma integral dessa função aqui de 0 a 10 e esse negócio tem que dar 1. O resultado aqui tem que dar 1. Encontre a probabilidade de ocorrência do x de 4 a 8. Tá? Então, aqui vamos para a solução. Para x maior do que 0 e menor do que 10, temos que 0,06x, 10 menos x maior ou igual a 0. Assim, f de x maior do que 0 para todo x. Também precisamos verificar se a equação 2 é satisfeita. Né? Então, calculando aqui de menos a mais infinito, né? O que ele vai fazer na segunda passagem? Substituiu o menos para mais infinito por 0 e 10. Tá? Por quê? Porque ele disse que a ocorrência total dessa função aqui está entre 0 e 10. Fora do intervalo 0 e 10, eu tenho f de x igual a 0. Então, no intervalo 0 a 10, né, calculo essa integral aqui pelos métodos que nós conhecemos, passo esse cara aqui para o lado de fora, aplico, faço a multiplicação distributiva aqui, né, cai numa função bem fácil de ser integrada, 10x ao quadrado dividido por 2, x ao cubo dividido por 3, claro, né, 10 dividido por 2, 5, 1/3, vai ficar de 0 a 10, substituo o 10 aqui, substituo o 0 e vou encontrar o valor 1. Tá? Então, satisfaz aí a condição de função de probabilidade. E agora, o que eu quero saber? Eu quero saber qual que é a probabilidade de ocorrência do valor entre 4 e 8. Então, simples e unicamente o que a gente faz é substituir o intervalo de 0 a 10 por 4 a 8 dessa f de x aqui. Né? Então, caio na mesma conta, só que agora os limites de integração é que estão mudando. Entre 0 a 10 agora tendo de 4 a 8. Resolvo novamente e substituo 8 e 4 aqui e vou obter então o valor de 0,544. Né? Ou então, em termos aí do que nós conhecemos, mais comum para nós, a probabilidade de ocorrência do valor de 4, entre 4 e 8, para essa função dada aqui, né, para essa função de densidade e probabilidade dada, é de 54,4%. Tá? Então, é isso. Então, tudo vai depender do problema que você está encarando. A função, normalmente os estatísticos nos dão, e aí você tem que ter os seus meios para calcular a integral desse intervalo dado aí. Tá? Espero que você esteja entendendo o que nós temos que fazer, né? Então, quem não é estatístico, quem é um cara mais aplicado, né, seja da área de administração, de economia, que trabalha com essas coisas, por exemplo, de controle de qualidade, enfim, tem milhões de possibilidades de emprego, né, dessas técnicas estatísticas aqui. Né? Bom,
Valores médios, vamos falar rapidamente, né? Depois, se você quiser, você pode ver isso. Nada mais é do que você está preocupado em calcular a média de ocorrência de um determinado evento dentro de um intervalo. Então, você não está preocupado em calcular o percentual de vezes que aquele intervalo acontece. Mas você está preocupado em calcular a média. Então, na média, vai acontecer X vezes determinado evento que você está analisando, né? Então, para poder derivar essa ideia, né? Então, suponha que uma função qualquer, né? Você tem um intervalo de ti menos 1 até ti, né? E você tem esse t barra i dentro desse intervalo, né? Então, é este tipo de resultado que nós vamos generalizar, né? Eu tenho um intervalo qualquer e eu quero saber como é que eu calculo a média de ocorrência desse intervalo, tá? Bom, isso daqui vale a pena dar uma lida, né? Então, valores médios, com uma proporção a longo prazo de chamadas, a gente acabou que não leu, né? A probabilidade da ligação de a ligação de alguém ser atendido durante o período de tempo ti menos 1 até ti é a área sob a curva f de t, que nós estamos vendo aqui, de ti menos 1 a ti, tá? Que é aproximadamente igual a f de ti barra, que é esse cara aqui, ó. Então, dentro desse intervalo de ti menos 1 a ti, a probabilidade, né, de você... como é que ele fala aqui, né? Isso, a probabilidade de ocorrência desse intervalo aqui vai ser esse camarada aqui, ó. Essa é a área de um retângulo, aproximadamente, né? E ti é o ponto médio do intervalo. Então, isso aqui está caindo aqui numa integral de Riemann, né? O somatório de Riemann. Perdão. Mas essa ideia aqui, a gente vai transformar isso daqui numa questão de média. Então, com uma proporção a longo prazo de chamadas que são respondidos por um período de tempo de ti menos 1 até ti é dado por essa função aqui, multiplicado por wt, e esperamos que em nossa amostra de n pessoas que ligam, o número de chamadas respondidas nesse período de tempo seja aproximadamente n multiplicado por isso daqui. Tá? Então, se eu tenho 10 chamadas por dia, a probabilidade de ocorrência dessa chamada, sei lá, 10%, então, em média, 10 chamadas em 100 vão ser atendidas. Essa que é a ideia, bem simples, né? E o tempo em cada espera é cerca de ti barra, né? É o valor médio ali da integral. Portanto, o tempo total de espera é o produto desses números, né? Naturalmente, aproximadamente ti barra, né? Que está aqui dentro da função. Foi a explicaçãozinha bobinha que eu dei ali, né? Esse aqui vai ser o cálculo da probabilidade multiplicado por n. Somando todos os intervalos, temos o tempo total aproximado de espera de todas as pessoas, né? Então, n multiplicado por ti barra, que é o valor médio aqui do tempo, multiplicado pela probabilidade de ocorrência, multiplicado pelo número de pessoas, né? Bom, como a gente nós queremos calcular qual que é a média, né? Então, naturalmente, você, ao somar isso daqui tudo, dividir pelo total de chamadas n, né? Você vai ter a média, então, de chamadas que foram atendidas ao longo do tempo, que é justamente aqui, ó. Então, é essa mesma função dividido por n. Então, se agora dividirmos pelo número de pessoas que ligam n, obteremos o tempo médio de espera aproximado. Tá? Como isso daqui tá com uma cara da soma de Riemann, né? Na hora que você faz ΔT tendendo a infinito, né? A partir dos intervalos nzinhos, que a gente viu bastante lá nas primeiras aulas nossas de integral, isso aqui vai se transformar imediatamente numa integração. Então, essa integral aqui de 0 a 60, eu não sei que 60 é esse que ele está dando, se é, enfim, ele fala aqui, ó, é um intervalo de 0 a 60, mas ele não fala se é minutos, não. Enfim, 0 a 60 e tá bom. Então, de 0 a 60, né, esse aqui é o tempo, essa integral é chamada tempo médio de espera de uma chamada. Então, é a média, né, que você vai ter que esperar para poder ser atendido.
Quem que dá o FT-DT? Quem dá o FT-DT é o pessoal da estatística, né? A gente utiliza nossas técnicas de integração aqui para achar esse valor. Bom, então, como aquilo ali é a média, né, isso aqui cai diretamente, basicamente, na mesma coisa que nós vimos acerca da função de densidade e probabilidade. Só que você vai ter inclusão apenas do x aqui. Então, vai de menos infinito a mais infinito. Agora, não vai ser uma probabilidade de ocorrência, vai ser uma média de um determinado valor, tá? Então, média aí, média que você conhece. Então, vamos supor naquela função lá, então em média 10 ligações pode ser atendidas, alguma coisa do tipo, né? Então, a média pode ser interpretada como valor médio ao longo prazo da variável aleatória x. Então, eu estou chutando aquele negócio. Então, por exemplo, de 0 a 60 ligações, vamos supor que a média ali de ligação atendida vai ser 10, alguma coisa do tipo, tá? Isso também pode ser chamado, interpretado como uma medida de centralidade da função de densidade e probabilidade. A expressão para a média parece uma integral que vimos anteriormente. Então, de novo, é a mesma integral, só que agora ela tem a inclusão desse x aqui que ele capta o valor médio, ele dá a média para nós aí da probabilidade de ocorrência do evento que nós estamos trabalhando. Bom, isso daqui é uma coisa que não nos interessa tanto, tá? É apenas para dizer que essa integral aqui de fato é a média, mas de fato não tem grande necessidade de você gastar seu tempo aqui não, tá? Vamos para um exemplo então, né? Vamos supor que calcule a média da distribuição exponencial do exemplo 2. Então vamos supor que o exemplo 2 lá da ligação telefônica, ele fosse dado então por essa função aqui, tá? Essa função aqui que é uma exponencial, né, elevada a menos ct. E aí a ideia aqui, quando o t, naturalmente aqui ele é zero, você vai ter o tempo máximo de espera, e a ideia é que quando esse t ele vai crescendo, a tendência é esse cara aqui diminuindo, né? Isso aqui é negativo, passa no denominador, né? À medida que o t cresce, essa função aqui vai caindo. Bom, se você quer saber a média, né? Então como é que você vai fazer esse cálculo? Primeiro você tem que ler a função. Ele está falando o seguinte, ó, se t é menor do que zero, a probabilidade de ocorrência é zero. Então a minha função ela vai de t para infinito, né? Então eu vou escrever minha média, vou colocar aqui a fórmula geral, né? Média é igual a menos infinito a infinito de tf de t dt, que foi a função de média que nós falamos. Porém, eu reescrevo isso daqui como de 0 a infinito de t, né? ft, porque foi o que a gente falou, né? Só vale para quando t for maior do que zero. O t ou x, dependendo do problema, eu repito. E o f de t eu substituo aqui pela função dada c exponencial de menos ct dt, tá? Então essa função aqui, ela vai me dar a média, então, que eu estou procurando. Repare que o c, ele não me deu o c, né? Ele não me falou qual que é o valor do c. Ele apenas disse que é um valor aí, c. Então, provavelmente aí o economista ou administrador, ele teria, dependendo do problema que ele vai modelar, ele teria que escolher um C aqui que fizesse sentido, né, para essa modelagem aqui. Muito bem. Então, isso daqui vai dar 1, né? Não vai dar não. Isso aqui vai dar o valor médio, que pode ser qualquer coisa, tá? Isso aqui é diferente da função de densidade e probabilidade. Se você tirar o t aqui, se não tivesse esse t, aí teria que dar 1. Agora, com t aqui, a coisa muda de história, porque você não está mais calculando a probabilidade de ocorrência de algo dentro do intervalo. Você está calculando a média geral desse resultado. Bem, então é essa integral aqui que nós vamos resolver, tá? Essa integral aqui nós vamos utilizar a integração por partes, né? Porque por substituição não dá mesmo. Então, é aqueles critérios padrões aí que nós conhecemos bem. Primeiro você escolhe uma função fácil de derivar, né? O t.
por isso você escolhe U igual a T, e uma parte fácil de integrar, né? A integração da exponencial de menos CT, sai um resultado aqui bem facinho, né? Enfim, batendo o olho aqui, já dá pra gente resolver essa integração aqui, né? A gente resolve essa parte da integral aqui com substituição, e sai um resultado simples aqui. Bom, então reescrevo aqui o limite de x tendendo ao infinito de 0 a x para essa função aqui, né? Essa parte aqui já está faço lá a regra, né? O v menos a integral de v du. Então o u é t, o v, né? O v vai ser a menos a integral de c exponencial de menos ct, né? Na hora que você integra o v, é esse resultado aqui que você vai encontrar, esse resultado aqui é negativo, né? Porque na hora que você resolve essa integral aqui por substituição, esse c vai cortar com a substituição aqui que você vai fazer, mais a integral de v du, né? Então, o meu du é o próprio dt, que está aqui, e o meu v, que eu tinha falado que é fácil mesmo, né? É exponencial de menos ct, tá bom? Então, o dv aqui, que você tem que saber fazer, e se você já viu as aulas de integração por partes, né? Ele sai com certa facilidade aqui utilizando a regra da substituição dentro da integração por partes. Bom, e uma vez que você faz esse cálculo aqui, você agora então tem que passar o limite, aqui aonde restou o x, né? Você vai fazer o resultado aqui dessa expressão é isso daqui menos a parte aqui do zero, né? Que só vai sobrar isso daqui, e o que restou com x você passa o limite de tendendo ao infinito. Então, como esse cara aqui vai para o denominador, né? Quando você passa o limite ele vai para zero, esse cara aqui idem, né? Também vai para zero, então vai sobrar apenas um c. Então, como isso daqui é a média, é o mi, né? É o mi. Então, se você escrever u sobre c igual a mi, né? E trocar o c de lugar, você acabou de modelar o c, tá? O c vai ser o quê? 1 sobre mi. O valor c aqui vai ser 1 sobre mi. Aqui, ó, mi vai ser igual a 1 sobre c. Tá bom? Então, aqui, 1 sobre c igual a mi. Troca de lugar, então o mi vai vir para cá, então vai ser c igual a 1 sobre... c vai ser igual a 1 sobre mi. Tá certo, gente? Que é o que está aqui, tá bom? Aqui é o que eu tô falando. Ele pegou esse 1 sobre c igual a mi, que é esse cara aqui. Aí ele vai trocar o c de lugar com mi. O c vai para cá, o mi vai para cá. E ele coloca esse valor aqui no lugar do c, na função original. Tá? Por que ele fez isso? Ó, substituiu aqui o c. Repara, tá? O c aqui foi substituído por 1 sobre mi. Tá bom? Então, o que ele acabou de mostrar aqui para nós? Ele acabou de mostrar aqui para nós, eu falei que o c, né, nós teríamos que dar um jeito de achar esse c aí com algum método. Então, ele acabou de mostrar para nós um método aqui para poder achar o valor de c. Então, dentro dessa função aqui, supondo aquele problema lá que você estava querendo calcular lá a questão do número de telefonemas, o C ele é determinado diretamente pela média. Então, se você tem o número de telefonemas que são realizados e o número que são atendidos, e você vai obter a média de quantos são atendidos, você está acabando de encontrar então a função que vai definir a probabilidade de ocorrência, né, de um determinado evento. Tá? Então foi para isso que serve esse exercício. Bom, também tem a questão da mediana, tá? É outra medida de centralidade. Você trabalha que é o número m, tal que a metade das chamadas tem um tempo de espera menor do que m, e as outras chamadas têm um tempo
de espera maior do que M. Então, o que é a mediana? Né? A mediana, você vai colocar os valores de ocorrência e vai pegar o valor, não vai pegar o valor médio, né? Não vai somar as chamadas todas e dividir pelo N. Você vai pegar o valor que está exatamente no meio, por isso que o nome é mediana. E aí o cálculo dessa mediana, né, uma vez que você tem a mediana, esse cálculo vai ser a própria função de densidade e probabilidade, com limite de integração de m a infinito, só que agora tem que ser igualado a meio. Tá? Por quê? Porque isso significa que a metade da área sobre o gráfico de f está à direita de m. Tá? Bom, para finalizar agora, nós falamos de distribuições normais. Então, o que são distribuições normais? Distribuições normais são aquelas em que, nós temos uma função ali atrás que nós vimos que é uma normal, né? Essa aqui é uma normal. A probabilidade de ocorrência da direita, ela é exatamente a mesma da probabilidade de ocorrência do lado esquerdo. Isso aqui que é uma função normal. Tá? Então eu tenho aqui a probabilidade de maior ocorrência aqui de um determinado ponto ao meio, né? Que é dada justamente por esse cálculo que nós acabamos de ver, a integral de menos a mais infinito de x multiplicado por f de x dx, bem fácil, né? E a função normal, que descreve esse fantasminha aqui, né? É dado por uma função bem feia, né? Uma função nada bonita, que é isso daqui, 1 sobre o sigma, acho que eu chamo de sigma, mas eu não tenho certeza que é sigma, né? Eu acho que é sigma mesmo. Sigma, esse sigma é a variância, né? A variância aí que a gente aprende a calcular desde o ensino médio, né? Sobre 2π, o π também é o valor que a gente conhece, 3,14 qualquer coisa, multiplicado pela exponencial dos valores x menos μ, que é a média, elevado ao quadrado, dividido por 2 sigma ao quadrado. Então, essa função aqui é que vai nos dar aquele formato de curva que nós vimos lá atrás, ali, que eu carinhosamente chamei de fantasminha. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha, quando a variância ele é relativamente baixa, essa curva ela tende a ser mais concentrada aqui em torno da média. Tá? Ou seja, quanto menor é a variância de um determinado evento, né, maior a probabilidade de ocorrência desse evento. Então, a gente gosta muito aí de dar exemplo do previsão de tempo. Né? A temperatura vai de 10 a 35 graus. Né? Então, é uma variância absurdamente grande. Então, a média esperada aí, de ocorrência dentro de um intervalo aqui que você está considerando se torna absurdamente grande. Eu vou explicar isso melhor. Então, quando você tem uma variância pequena, você está vendo que está mais concentrada aqui, né? E aí, então você pode fazer a seguinte pergunta: qual que é a probabilidade de ocorrer um evento com 95% de chance? Bom, se você dá uma variância pequena para essa coisa da temperatura que eu falei, então vamos supor que vai de sei lá, de 20 a 23 graus, então a probabilidade de 95% de ocorrência de um determinado evento, ele vai ficar bem restrito ali, né? Agora, se você dá uma variância muito grande, aí em 95% de probabilidade pode ser qualquer temperatura. Aí você não está dando previsão de nada, né? E aí o que acontece? Quanto maior for essa variância, que é essa brincadeira que eu estou fazendo aqui com a temperatura, ó, sigma 1, sigma 2, sigma 3 e por aí vai, né? Mais achatada é essa curva. Então, se você for fazer o mesmo intervalo de 95% de chance, a probabilidade de diferentes ocorrências aqui para x vai ser cada vez maior, né? Então, você tem um sigma aqui, uma variância muito baixinha, vai ficar muito concentrada, então a probabilidade de ocorrência desse evento, que é 95%, que é o número aí que a gente gosta, né, que adotou, é muito baixo. Né? Então,
sei lá, vamos supor que você está numa indústria lá, fazendo controle de qualidade. Aí a cada 100 peças produzidas você vai lá e faz uma determinada amostragem, tá? Aí depois de 1000 repetições que você fez durante lá um determinado período de tempo, você viu lá que, sei lá, produção de lâmpada, né? Você fez 1000 amostragem de 100 peças, tá? Aí dessas 100 peças você encontrou, então assim, 1000 multiplicado por 100, que é o total de peças analisadas, vai dar quanto? Vai dar 100 mil peças, né? 1000 multiplicado por 100, 100 mil peças. Dessas 100 mil peças, você encontrou, sei lá, 10 com problema. Então assim, probabilidade baixa de acontecer o problema, né? E uma variância, supõe uma variância pequena. Então você tem uma boa ideia aí do que está acontecendo. Para falar melhor disso, o que você teria que fazer? Você teria que pegar a quantidade de peças estragadas multiplicada, tirar 100, né? Elevar ao quadrado e fazer um somatório disso. Mas isso não é o objetivo aqui não, né? Então, o objetivo nosso aqui é pegar o valor pronto da variância e o valor pronto da média e colocar isso aqui numa integral. Eu só estou querendo dar essa ideia para vocês, né? Então você faz lá o cálculo da variância, faz o cálculo da média que você tá calculando. Então vamos pegar lá, né? Então de novo, então você fez lá, pegou 100 lâmpadas, em média você encontra uma lâmpada estragada e a variância é muito baixa. Então você vai estar bem concentrado aqui, né? Em torno aqui de uma determinada média e com baixa variância. Agora vamos supor que você pega e encontra, faz essas mil amostragens de 100. Aí numa você não encontra nada, na outra você encontra 10, na outra você encontra uma, na outra você encontra 50 com defeitos, estou bem exagerado, na outra... Bom, aí na hora que você faz a média dessas 1000 repetições de 100 que você fez, você vai encontrar lá a mesma média, supor, de 10, tá? Porque se um foi 0, o outro foi 50, o outro 0, 0, o outro foi 30 de novo. Então, na hora que você fez a média, deu 10 de novo. Só que a variância ficou absurdamente alta. Então, dentro do intervalo de 95%, você pode encontrar quase que qualquer coisa aqui, né? Às vezes o negócio variando lá de 0 até 100, até, sei lá, com 50 peças quebradas, dependendo do valor da sua variância, tá? Então é isso que esse negócio, que essa curva que está mostrando. Aqui eu tenho a mesma média, essa daqui eu tenho caixas da amostragem de 100 aí, que tendem a ficar mais ou menos próximo ali à média, então a probabilidade de ocorrência desse Mi aqui é muito alta. E eu tenho essa daqui, por exemplo, sigma 2, que pode acontecer quase que qualquer coisa, né? Então eu tenho aqui essa curva, ela fica muito achatada, tá bom? Bom, isso aqui só foi para dar uma ideia aqui para vocês, mas só para ficar bem claro do que se trata a curva normal. Ela tem as características que nós conhecemos, né? Eu tenho aqui a minha variância, eu tenho aqui minha média, e na hora que eu faço aqui a integração de menos a mais infinito, o valor encontrado é 1, né? E bom, e é isso, né? Eu entro aqui com os valores de média e variância e eu acabo encontrando aqui a probabilidade de ocorrências de determinados eventos. Então, por exemplo, aqui, ó, o resultado. Bom, aí outra coisa importante a ser ressaltada, né? Obviamente, essa função aqui, ela não é nada bonita para ser calculada na mão. Então a gente vai ter que utilizar recursos computacionais aí para nós conseguirmos, né, fazer esse cálculo de
esse cálculo aqui dessa integral, né? Então daqui a pouco nós entramos com esses recursos computacionais aí para vocês. Bom, então vamos pegar aqui alguns exemplos, né? A porcentagem da população com QI entre 85 e 115 e qual a porcentagem da população com QI acima de 140. Né? O que eu preciso? Eu preciso saber qual que é a média e o desvio padrão. Né? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então a média é 100, o desvio padrão é 15, né? Eu tenho essa funçãozinha aqui que me dá essas características. E eu quero saber o intervalo de 85 a 115 e acima de 140. Bom, isso cai numa integral. Né? A primeira integral, eu vou fazer o x de 85 a 115, 85 a 115, substituo o sigma pelo desvio padrão 15, substituo o mi pelo 100, substituo o sigma pelo 15, substituo esses valores e tenho que utilizar algum recurso computacional para poder fazer esse cálculo aqui, né? Que nós vamos dar uma olhada aqui agora, daqui a pouco, nós vamos utilizar o R aí para nos dar uma força. E na hora que você faz esse cálculo, né, na hora que você consegue resolver esse cálculo aqui, seja computacionalmente ou não, vai te dar aqui um valor de 0,68, né, que indica que 68% da população tem QI entre 85 e 115. Tá? A outra pergunta era para acima de 140, ou seja, de 85 a 115, quase 70% de pessoas têm, acima de 140, pessoas muito inteligentes, né? Então a mesma ideia, como eu estou trabalhando para acima de 140 e a minha função de probabilidade vai de menos a mais finito, então eu vou calcular aqui a integral saindo de 140 indo para mais finito. Os valores aqui são os mesmos, né? A média e o desvio padrão são os mesmos. E utilizamos de novo os recursos computacionais aqui. Está falando aqui, para evitar a integral inadequada, podemos aproximá-lo para a integral de 140 a 200. Seguro dizer que é extremamente raro encontrar pessoas com QI 140. Com pessoas acima de 200, né? Então vocês estão vendo aqui que na hora que vai para a função normal, uma função mais complicada, né? Sair um pouco dessa restrição matemática de ter que dar o resultado exatamente correto, a gente entra num campo aqui mais relacionado a aproximações, né? Então, com recurso computacional, ele achou um resultado aqui de 140 a 200, que é um valor aqui extremamente baixo, multiplicando isso aqui por 100, vai dar aproximadamente 0,4% da população tem QI acima de 140. Bom, por enquanto é isso, né? O que eu vou fazer agora a partir é mostrar para vocês no R, vou falar para vocês da instalação e tal, para quem não instalou ainda. O R é um programa muito utilizado aí por todos nós aí da área quantitativa do ITR, né? Para fazer alguns tipos de cálculos, e para esse trabalho aqui pode ser que você precise, né? Então, de qualquer maneira, aqui vai estar à mão aqui alguns exemplos para vocês, ok? Então vamos pular agora para o R. Bom, então vamos lá, tá? Para você poder mexer com R, você vai ter que instalar dois programas. Esses dois programas estão disponíveis na internet, são programas gratuitos. Eu vou deixar os links para você fazer a sua instalação. Então, o primeiro que você vai instalar é o próprio R, tá? Você vai encontrar essa página aqui na descrição do vídeo. E daí, então, você clica aqui num desses três, tá? Provavelmente o seu deve ser o Windows, né? Mas se você trabalhar com Linux ou com Macintosh, você tem essa possibilidade também. Clicou aqui para dar o download. Você pode entrar aqui no Install R pela primeira vez. Clicou, vai te levar para essa página aqui, download R402. Clicou, ele já começa a fazer aqui o download. E aí você clica, faz as instalações normais, como qualquer programinha que você está acostumado, tá? Como eu já tenho, vou cancelar, tá bom? Bem simples, então você tem que ir seguindo ali o
caminho que eu dei até chegar nesse download aqui para o Windows, se for o seu caso. O próximo programa que você tem que instalar é o RStudio, tá? O RStudio, na hora que você clicar nesse link que eu enviar para você, vai cair aqui download RStudio. Você vai descer até aqui esse primeiro free download, né? Vai pedir o download aqui também. Ele vai te dar essas duas opções aqui, né? Ele diz que você tem que ter o R já instalado, tem que ser maior do que 3.01, a gente está instalando o 4. alguma coisa, 2 se eu não me engano, então tá tudo certo. E você, se você estiver usando o Windows, né, você já tem aqui diretamente aqui para poder clicar, clicou, ele já começa a fazer a instalação para você, tá? Eu já tenho ele, então não vou instalar. Bom, qual que é a diferença, qual que é a questão do RStudio, tá, em relação ao R? Nós não trabalhamos diretamente com o R, porque o R é o primeiro programa que nós abaixamos, porque ele não tem ele não é muito amigável, né? A plataforma não é muito amigável. O RStudio, ele pelo contrário, ele já é uma plataforma bem amigável, colorida, né? Você consegue fazer diferenciações ali melhores do que você faria utilizando o programa R. Então, o que você vai fazer? Depois que você instalou os dois programas, você vai abrir o RStudio, não precisa abrir o R, você não precisa, o programa R mesmo, você não precisa nem ter ele aí no seu desktop, né? Você só precisa ter de fato o ícone, né, do R no seu desktop. Você não precisa, você só precisa abrir o RStudio. O RStudio, ele automaticamente vai procurar o R no seu computador e vai abrir ele para você, tá? Quando você abrir o RStudio, você vai encontrar uma cara mais ou menos parecida com essa daqui. Eu já estou com alguns programas abertos que eu tenho trabalhado, tá? Então eu vou abrir aqui uma aba nova, e eu peço que vocês façam a mesma coisa. Abram o RStudio e abram uma aba nova aí, onde que eu vou indicar para vocês. Você pode ser em File, New File, RScript, é o primeiro que aparece. Aí clicou em RScript, vai aparecer algo aqui do tipo para você, né, sem absolutamente nada escrito. É aqui que nós vamos trabalhar, tá? Quando você coloca o jogo da velha, ou hashtag aí, significa que ele não vai ler, né? Se você colocar, por exemplo, um A e pedir, aí para rodar você tem que marcar e apertar Ctrl Enter ou Ctrl R, tá? Normalmente o Ctrl R tem computador que dá certo, tem computador que não dá. O Ctrl Enter normalmente dá. Então marquei aqui, né? Com o Shift e a setinha, dei o Ctrl Enter, aí deu aqui, ó, erro, objeto A não encontrado, né? Porque é isso, porque quando você está mexendo com uma linguagem de programação, você tem que falar uma língua que o seu computador entenda. Se você não falar uma língua que o seu computador entenda, ele não vai entender. Então ele vai falar que é objeto não encontrado. Quando você bota o jogo da velha e bota o mesmo A, ele entende que você que você não quer que ele leia, né? Então nós utilizamos esse jogo da velha mais para dar uma espécie de organizada aí nos nossos códigos que nós vamos escrever, né? Então eu vou escrever aqui, por exemplo, aplicações de integrais em probabilidade, tá? Então ele não vai dar nenhum tipo de erro, não vai ficar nada vermelho ali, nenhum tipo de aviso, tá? Vamos dar um exemplo aqui então. Vou começar com um exemplo mais simples aí que foi feito, né? Como é que você vai fazer o cálculo então de integrais dentro do R, tá? Nós poderíamos aqui fazer uma dezena de coisas, mas poderíamos fazer os gráficos, poderíamos fazer várias coisas aqui, mas nós vamos nos restringir a fazer esses cálculos
de integrais, tá? Então, o primeiro exemplo que eu quero dar, que eu quero falar com vocês, é a respeito desse exemplo aqui, né? Do exemplo 1. Então, eu vou fazer esses dois cálculos aqui que ele pede no exercício, né? Um cálculo foi para verificar que é uma função de densidade e probabilidade, foi para verificar que entre 0 e 10, essa função aqui, a integral de 0 a 10 vai dar 1, e pediu para encontrar a probabilidade de 4 a 8, que ele encontrou 0,544. Né? Como é que nós vamos fazer isso em termos do R, né? Primeira coisa, nós vamos escrever a função. Então, você pode chamar aqui, do lado esquerdo, você pode chamar de qualquer coisa, eu vou chamar de f, tá? Isso aqui significa igual, você pode utilizar isso ou utilizar esse sinal aqui de igual. Isso aqui foi o primeiro sinal de igual utilizado pelo R, então, enfim, quem é treinado na moda antiga, assim, acaba utilizando mais esse tipo de sinal para igualdade, tá? E aí, então, você vai indicar qual que é a sua função. Então, a minha função, né, você escreve function, para ele saber que é uma função. Eu vou chamar de x, abre aqui a chave, e aqui dentro você vai colocar a função que você quer. Então, eu vou colocar aqui a função que está naquele slide que eu acabei de mostrar, é 0, ponto, né, não vírgula, porque está em inglês, 0,0,6, que multiplica x, que multiplica, abre parênteses, 10 menos x, tá? Essa aqui é a minha função f, rodei, né? Tudo certinho. Se você quiser marcar só o f aqui para ver o que vai aparecer, ele vai falar para você que você acabou de escrever essa função aqui, tá? E para poder calcular a integração dessa função nos limites ali que você estabelece, é muito simples. Você vai escrever integrate, que é o que já aparece aqui, e vai colocar os parâmetros da função que você quer integrar. Então vai ser a função f, tá? O integrante inferior, né, o cara que está na parte de baixo ali da integral que eu quero integrar de 0 a 10. Então é meu lower, que eu vou chamar, que é o 0, e o cara que está em cima é meu 10. É o upper, né? Que é o 10. Isso daqui, né? Então, essa aqui é a função que eu escrevi, né? 0,006, asterisco que multiplica, né? X que multiplica 10 menos x. E eu vou fazer a integração de 0 a 10. Eu vou fazer esse exemplo aqui, ó, de 0 a 10, tá? Vou calcular essa integral. Tá bom? Então, para fazer isso, se tiver tudo certo, isso aqui tem que dar 1. Se não der 1 é porque eu cometi algum erro. Então, marquei, Ctrl Enter, aqui ó, 1 com erro absoluto, 0,14 casas decimais. Então, o cálculo aqui que ele utilizou tá bem próximo. Se o que eu estou fazendo aqui está correto, né? Ele colocou no exemplo aqui, ele fez o cálculo, né? Não era um cálculo muito difícil de realizar, que a integral aqui de 4 a 8, ele encontrou 0,5444. Então eu vou fazer, resolver essa integral aqui, né? Para essa função aqui que a gente está trabalhando, uma integral aqui de 4 a 8. Vamos ver se vai funcionar. Então, vou mudar. O que eu vou mudar agora, né? Eu vou simplesmente mudar o meu lower, que vai ser 4, e o meu upper, que vai ser 8. De 4 a 8, integração de 4 a 8. O valor foi exatamente aquele que está no livro, 0,544, com erro absoluto depois de 15 casas decimais, né? É o que nós vimos aqui, 0,544, 0,544, e no R, onde que eu marquei aqui mais escuro, 0,544, tá? Então, muito simples. Você tem que escrever a função certinha e
Depois disso, você coloca esse comando aí, integrate, bota a função f e por aí vai. Tá? Bom, naturalmente, a gente não entrou nessa de R aqui para fazer funções mais simples, né? O bicho pega ali na hora de você calcular a integral para a função normal, né? Então, para fazer o cálculo da função normal, vamos dar uma olhadinha aqui, é um pouquinho mais chato, né? A função é um pouco mais feia, mas nada impossível, né? Você tem que escrever essa função aqui dentro do R. Aí que você vai escrever, então, essa função dentro do R, né? Então, você vai ter que botar os parênteses direitinho, a divisão, enfim, né? Tudo que você deve fazer aqui para não cometer nenhum tipo de erro. Bom, para deixar essa função minha solta, caso você queira usar ela para algum exercício, eu vou deixar a média, não vou botar acento para não, na hora que eu mandar isso daqui para você, que às vezes aparece uma interrogação de que a gente bota acento. Então a média eu vou chamar de mi, né? Para esse exercício aqui, a média mi é 100, né? E aí tem o desvio padrão. Na aula eu falei variância a primeira vez, mas não é variância, é desvio padrão, tá? Que é o sigma. É essa letrinha aqui, ó. Acabei que eu esqueci de ligar o R. E tô mostrando para vocês só o slide, eu vou repetir. Tá? Eu vou colocar então essa função aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou escrever no R, eu vou escrever o mi e o sigma, digamos assim, soltos, né? Que aí na hora que você for adaptar para o seu modelo, você só troca o mi e o sigma, os valores, o resto é tudo igual. Então vou repetir aqui, eu apaguei o que eu fiz. Deixa eu ver se está tudo certo, tá? Eu vou escrever então a média, tá? Sem acento. Eu vou chamá-la de mi e vai ser o valor de 100, né? Que é o que está aqui no exemplo. E o desvio padrão, que é meu sigma, o valor dele é de 15. O valor dele é de 15. Então é isso aqui, né? O sigma, esse cara aqui é 15, e o mi é 100, o sigma é 15, tá? Dentro dessa função aqui. Beleza. E agora eu escrevo então a minha função, vou botar aqui a função normal. Vou chamar de f de novo, mas você pode chamar de outra letra, tá? F, de novo, function, x, abro aqui colchetes, se você não abrir o colchetes não vai dar certo de jeito nenhum, e começo a escrever. Então a primeira parte dessa expressão minha é 1 dividido, abro parêntese, sigma, que multiplico a raiz quadrada, que aqui a gente usa SQRT, tá? Abro parênteses de novo, 2 vezes π, tá? O π é o 3,14, ele entende, tá ali, ó, 3,14, tá? Ele entende direitinho. Então essa primeira parte aqui, eu vou botar tudo dentro de parênteses, tá? Vai multiplicar a exponencial, abro parênteses de novo, menos, abro parênteses, x menos mi elevado, acento circunflexo, elevado ao quadrado, eu vou botar um parênteses aqui para ter certeza que não vai dar nenhum erro, tá? Isso aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá o fechamento aqui. Tá bom.
dividido, abro parêntese, 2 vezes sigma ao quadrado. Fechou ali o parêntese, fechou o parêntese grandão. Se tiver tudo certo, na hora que eu fizer a integral de menos a mais infinito, tem que estar dando 1. Se não der, é porque eu errei algum parênteses aqui. Isso acontece. Tá? Então, minha f aqui tem que rodar tudo, né? Para a função saber que o mi e o sigma são aqueles valores ali que eu dei. Então, agora eu vou verificar se está tudo certo. Então, vou escrever integrate de novo, f. Quem que vai ser o meu lower? Vai ser menos inf, que marca o infinito. Aí não esquece o sinal de menos. Tá? E o meu upper, com 2 p's, é o inf, de novo, de infinito, sem sinal de menos. Isso aqui tem que dar 1. Né? Deu 1, beleza. Com erro absoluto, tal, menor do que 6 casas decimais, beleza. E agora eu vou ver se está batendo com o livro, né? Então vamos dar uma olhada aqui no exercício. O que ele falou ali no exercício foi que, no exercício aí que a gente está olhando, do QI, né? Esse aqui que eu estou olhando, valor média 100 e desvio padrão 15, ele quer saber entre 85 e 115. Aí ele achou o resultado de 0,68. Né? Será que é isso aqui que nós vamos achar? Tomara, né? Então vamos voltar aqui para o R. Eu só preciso mudar os limites de integração. Ele está fazendo de 85 a 115, foi o que nós vimos. 85 a 115. Então o valor foi de 0,6826. Acertamos, né? Conseguimos chegar aqui no valor. Que é 0,68, ele deu um pouquinho diferente, mas muito próximo aí, né? Muito próximo. Então, como a questão é de aproximação, então tá ótimo, né? Aqui, 0,6826, tá? Vira aqui, ó, aqui embaixo, 0,6826, aqui que saem os resultados. E o outro resultado que ele quer é o QI acima de 140, a estimativa. Então, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. O lower, eu quero de 140 para cima, né? Então, o lower é 140 e o meu upper é de infinito. Ele colocou 200 ali, mas eu vou botar infinito mesmo. Né? Infinito. Coloco aqui o valor, né? Aqui, ó, deu 0,0038, né? Vamos ver aqui qual que foi o resultado que ele colocou aqui no livro. Ele botou de 140 a 200, não tem problema. Aqui, ó, 0,0038, né? Então, acertamos aí, tá? Bom, então é isso. Dá um certo trabalhinho no que diz respeito a você escrever a função, mas se você tiver que fazer algum exercício, qualquer exercício, tá? Isso aqui é importante. Qualquer exercício que tenha a curva normal, a única coisa que você precisa mudar é a média, é o sigma que está sendo dado para você, né? Se ele diz que é uma curva normal, e os limites de integração para você calcular a probabilidade de ocorrência, tá? É basicamente isso. Para outros exercícios que tem uma função diferente, eu estou olhando aqui, por exemplo, na página 520, que vai... por exemplo, se você for sorteado para resolver o número 3, tem uma questão aqui, ó, 30x ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, para x entre 0 e 1, e f de x igual a 0 para os outros valores de x. É o mesmo caso do que foi feito para este exercício aqui, ó. Só que você vai ter que mudar a função. Em vez de ser 0,006 vezes x e tal, você vai mudar para 30, x ao quadrado,
que multiplica 1 menos x ao quadrado, e aí você vai verificar se no limite de integração de 0 e 1 vai dar 1, do jeito que está dando aqui o exercício. Tá bom? A respeito do trabalho, eu vou escrever isso também no e-mail que eu vou mandar para vocês, né? Mas eu quero um trabalho muito bem feito e muito bonito, tá? Eu não quero um trabalho, eu não quero fotografia, eu não quero coisa feita a lápis, eu quero como se você estivesse enviando um trabalho para um patrão seu que te deu aqui duas tarefas para você realizar. Então você tem que entrar fazendo o Word, digitar as equações do Word, e aí o que é fundamental, tá? Uma vez que eu estou dando recursos aqui computacionais para vocês fazer esse trabalho, o que é fundamental no seu trabalho é você escrever e descrever, interpretar e explicar exatamente o problema que você está fazendo, como você está fazendo, como você está resolvendo, colocando ali as equações principais e a forma que você está fazendo para resolver isso, tá? Então, se dá para você resolver isso daí utilizando integração por partes, substituição, né? Como a gente mostrou na aula aqui, que tem exercícios que dá para fazer, eu quero que você descreva para mim e fale como que você chegou no resultado, tá? Então, coisa mal feita, fotografia, coisa a lápis, eu nem vou, já peço desculpa de uma vez, eu nem vou ler, eu vou dar nota 0, tá? Então nem precisa me enviar, tá? Se for utilizar o R, eu não quero nada cuspido, né? Você pegue os códigos que você utilizou, coloque lá, não quero nada disso não. Eu quero que você me explique como você obteve os seus resultados, direitinho. Tá utilizando? Utilizando R? Estou utilizando R, né? Coloca a equação, coloca quais são, como que você pode resolver essa equação aqui se for o caso. Se não der para resolver com a técnica da regra de substituição ou da integração por partes, avisa que você precisou utilizar recursos numéricos de programa para poder resolver esse problema, mas eu quero tudo explicadinho, bonitinho, tá bom? Trabalho muito bem feito em Word, digita as equações, passa para PDF, né, para não dar problema de configuração, e você vai mandar para o meu e-mail até o dia aí que a gente marcar, que é a data de entrega do trabalho, que é o mesmo dia da prova, tá bom? Então eu espero que vocês façam bem, que vocês consigam desempenhar um bom papel aí, um bom trabalho, e querendo fazer o trabalho, o faça bem feito, tá? E envie para mim, para não ter nenhuma perda aí de pontuação à toa, tá bom? Então, ok, um abraço, até a prova e estudem aí, tá bom? Tchau, tchau.